Essas patologias, elas estão ligadas normalmente à questão genética. Então, a prevenção é mais difícil e a prevenção ela se dá mais em termos de retardar o aparecimento de sintomas. E quando a doença já está instalada, então o ideal é que haja uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, uma alimentação direcionada a essas patologias para que a gente consiga melhorar a sintomatologia e no caso do Alzheimer a gente consegue retardar também. Então a gente sabe que hoje a população está envelhecendo, por isso o aumento dos casos de Alzheimer, porque a gente tem um aumento da população acima de 60 anos, então ela está aparecendo mais. E normalmente as questões são ligadas à genéticas. Então, o que a gente consegue com a nutrição? A gente consegue retardar o aparecimento da sintomatologia. Qual é a sintomatologia do Alzheimer? A questão de memória, de demência. Então, pacientes idosos, eles têm uma tendência a desnutrir e perda de massa muscular. Então, a gente consegue melhorar também o estado nutricional desses pacientes. Além disso, é importante ver que a questão do Alzheimer também compromete o prognóstico, a independência deles, a autonomia. Então, eles vão envelhecer, mas vai ter esse envelhecimento comprometido a sua independência, que é todo o nosso trabalho hoje. Quando a gente trabalha em envelhecimento, é um envelhecimento saudável. É promover que os idosos hoje, eles tenham mais autonomia e mais independência, que eles consigam fazer suas atividades da vida diária sozinhos ou o máximo possível. Certo? Então, a alimentação ela consegue melhorar essa sintomatologia e retardar. E aí, o que é ideal? O ideal. Hoje, para o Alzheimer, o que a gente fala de alimentação? A gente tem uma alimentação que é chamada de MIND. Essa alimentação MIND é uma junção da dieta do Mediterrâneo com a dieta DASH. A dieta do Mediterrâneo já é mais conhecida, já é mais popular no Brasil. Até tem algumas adaptações para a população brasileira, que é a questão de aumentar, por exemplo, o óleo de oliva, as oleaginosas, peixes, frutos do mar, uma alimentação bem saudável, aumentando também a questão de antioxidantes. A dieta DASH, ela é uma dieta cardioprotetora. Então, é a junção dessas duas dietas, Mediterrâneo e DASH. Então, a DASH é o quê? Aumenta também essa questão das oleaginosas, mas diminui gorduras, aumenta as frutas, hortaliças. Então, é a junção dessas duas dietas chamada de dieta MIND, que é a mais indicada para os pacientes com Alzheimer. No caso da fibromialgia, esses pacientes, qual é a principal sintomatologia da fibromialgia? É uma dor crônica, principalmente na musculatura, e não tem cura. Então, esses pacientes com fibromialgia, eles vão conviver com a dor. Esses pacientes, eles têm uma tendência a desenvolver depressão, ansiedade, até porque você viver com dor é uma condição muito incômoda. Então, eles têm essa tendência. E por conta da ansiedade e da depressão, vem um ganho de peso. Então, acaba sendo pacientes que têm uma tendência maior a desenvolver sobrepeso e obesidade. Então, também, nesses pacientes, qual é a finalidade da alimentação? Diminuir a inflamação, paciente com dor é um paciente inflamado, então a gente precisa de alimentos anti-inflamatórios, então alimentos que não sejam industrializados, diminuir gordura, porque frituras e gorduras ele tendem a aumentar essa inflamação, aumentar frutas e verduras. E em todas essas patologias é muito importante a questão da água, tá? Tá também a água inserida na questão alimentar. Muito bem. Nós estamos conversando aqui com a Sandra Fontinelli, nutricionista, e o assunto em pauta aqui no Abrindo o Verbo é alimentação para o cuidado e assistência aos pacientes com doenças crônicas, né? A gente está falando do fevereiro roxo e também do fevereiro laranja. Quantas refeições são necessárias, Recomendadas, né? recomendadas? Então, assim, o ideal é que a gente faça as 3 refeições grandes que a gente fala, as principais, café, almoço e jantar, e entre essas refeições os lanches, lanche da manhã, lanche da tarde e uma ceia. Esse é o ideal. Então, que a gente faça alimentações de 3 em 3 horas. E que Mas há essas uma alimentações... diferença entre, se você me permite, a alimentação, o almoço, por exemplo, em relação ao jantar, de uma forma mais didática, mais leve,
tem que ser o jantar em relação ao almoço, ou você pode o que se alimentou no almoço? Às vezes a pessoa fala muito no almoço jantarado, né? É, assim, o ideal é que o jantar seja mais leve. Não tem problema nenhum que no jantar ela coma o mesmo que comeu no almoço, mas em menor quantidade depende. Se o almoço for saudável, sem muita fritura, saladas, não tem problema nenhum repetir. E o ideal é que ela tenha uma orientação de um profissional, porque aí vai saber a questão de quantidade. Por mais que a gente fala em uma alimentação equilibrada, quantidades a pessoa não consegue determinar. Então, quem vai fazer isso é o profissional. Mas todas essas refeições devem ser equilibradas. A gente sabe que o hábito do maranhense é almoçar e jantar, o que eles falam comida, né? Quando a gente está atendendo no comida, que eu digo a refeição completa. Refeição Comida é completa. comida, né? Então, quando a gente está atendendo no consultório, aí tem algumas pessoas, mas eu não janto. Porque eles ligam o jantar ao mesmo do Ao almoço. mesmo almoço, E o aquela comida jantar, pesada mesmo, né? no jantar não necessariamente precisa ser arroz, feijão, carne, mas precisa jantar, mesmo que seja uma sopa, mesmo que seja um café com uma tapioca, alguma coisa precisa jantar. Então, jantar é o horário da refeição, não é a questão do tipo de refeição. Mas as pessoas ligam muito, eu não janto. Ô, Sandra Fontinelli, permita-me colocar aqui o Wallace Brito também na nossa conversa. Wallace. Sandra, boa tarde. Se já deu alguns exemplos, né, de alimentos que podem também ajudar no combate dessas doenças crônicas, óleo de oliva, né, a água também. Queria que você pudesse citar também outros e também sobre alimentos que podem agravar a situação dessas doenças, né, porque a alimentação, muita gente acaba fazendo da sua maneira. Então, às vezes, com os alimentos, as pessoas ingerem e não sabem que isso pode agravar uma situação de uma doença crônica. Existem esses alimentos também que podem, quando ingeridos, agravar essa situação de doenças crônicas? Ótima pergunta, Wallace. Existem os alimentos que podem agravar, por exemplo, os alimentos ultraprocessados que a gente chama, tá? Quais são os ultraprocessados? Quanto mais pronto, pior é aquele alimento. Então, assim, quando a gente vai comprar alimento no supermercado, por exemplo, aqueles que já estão prontos para o consumo, como um estrogonofe já pronto, Feijoada. uma feijoada já pronta, Em lata. em lata, são os piores alimentos que tem. Quanto mais industrializado, pior. É o que a gente chama de ultraprocessado. Em relação aos alimentos, além de ultraprocessado, açúcar e bebidas açucaradas, doces, também são alimentos inflamatórios que também prejudicam, principalmente a fibromialgia. Os pacientes com Alzheimer também. Então, idosos, normalmente, além do Alzheimer, eles costumam ter outras doenças crônicas, como hipertensão, diabetes. Então, esses alimentos ultraprocessados, normalmente, têm um teor elevado de sódio, que prejudica a pressão. Mesmo quando ele é doce, tem sódio. Então, as pessoas acham que um alimento pronto, que é doce, por exemplo, um refrigerante, não tem sódio. E tem sódio também. Então, a gente precisa ter atenção a isso. E as frituras, alimentos gordurosos de maneira geral, que é contraindicado tanto na dieta mediterrânea quanto na DASH. E em relação aos alimentos que são mais indicados, peixes, tá? Eu já falei das oleaginosas, azeite de oliva, frutas e verduras, alimentos ricos em substâncias antioxidantes ou flavonoides. Então, assim, normalmente frutas vermelhas, flavonoides é uma substância que tem algumas frutas e verduras, por exemplo, na maçã, tem na uva, na cebola, no alho, no brócolis. Então, quanto mais natural, então a gente não precisa se preocupar com esses nomes complicados, precisa se preocupar em variedade, coloração. Quanto mais colorido, melhor. Então, quanto aquele prato bem colorido, onde tem o verde, o vermelho, o laranja, melhor. Então, você não precisa se preocupar. Tem todas as vitaminas e minerais. Se você come colorido, você acaba atingindo as necessidades de todas essas mais vitaminas. colorido, melhor. Melhor. E a variação.
Então, assim, um dia você come uma coisa, outro dia outra. Então, essa variação também é importante. Então, pra gente não comer a mesma coisa todo dia. Então, a gente tendo essa alimentação variada, a gente consegue suprir todas as nossas necessidades. E a gente tem uma super dica. O Ministério da Saúde e o SUS são fantásticos, tá? Eu sou super fã do SUS. Ele não é perfeito, não porque a ideia dele não seja perfeita, mas por quem executa não conseguir executar da maneira correta. Mas no Ministério da Saúde a gente tem um guia alimentar da população brasileira. Esse guia é fácil. Para qualquer pessoa pode acessar no Ministério da Saúde, ou você bota no Google Guia Alimentar da População Brasileira. É um guia que é copiado no mundo inteiro. Ele foi publicado em 2014, mas ele está vigente até hoje, assim, porque ele realmente é um guia muito interessante, que a população consegue entender o que é processado, o que pode, o que não pode. E tem um outro que é para doenças cardiovasculares, que é o Dica BR, que ele é baseado nessa dieta DASH. Esse Dica BR, ele é super lúdico, ele coloca até o prato como deve ser, a cor de cada, ele coloca lá os alimentos que estão no grupo vermelho são alimentos que não pode, no grupo amarelo tem que ser moderado, no grupo verde é o que pode à vontade. Então a população pode acessar esses guias, que lá está falando tudo de forma bem acessível à população. Agora, Sandra, e no que diz respeito aos temperos, né, os chamados condimentos, o que colocar, por exemplo, nessas refeições? Porque há uma preocupação, você falou ainda há pouco, sobre o sódio, por exemplo, né, o que ele causa de problema, inclusive, para a hipertensão e para outras doenças também. Que tipo de recomendação você poderia dar em relação a esse tempero, né? Porque as pessoas, cada um faz de uma forma, e às vezes o tempero vem também de uma situação, né, de descendência, e às vezes é carregado nesse tempero também, o que causa muitos problemas, que causa muito prejuízo à saúde das pessoas. O que poderia ser recomendado? Olha, em relação ao tempero, se ele for natural, não tem contraindicações. O que a gente contraindica são os prontos, aqueles tabletes, aqueles sachês, a gente vai falar a marca, né? Mas aqueles são super contraindicados, porque ele tem um teor de sódio muito alto e ele entra no grupo de alimentos processados. Então, o que você tem que utilizar? É o sal normal. Por mais que a pessoa seja hipertensa, a gente precisa de sal, tá? Então, o sal numa quantidade adequada. O sal que a gente coloca é alho, tempero verde, cebola, tomate, todos esses temperos, pimenta do reino. Quando que é contraindicado algum desses temperos? Se a pessoa tiver algum problema gastrointestinal, a gente contraindica pimenta, alimentos muito condimentados. Mas esses outros alho, Geralmente as pessoas que têm, né, já uma predisposição de gastrite, né? gastrite, úlcera, que é contraindicado. Mas se não, você pode utilizar eles tranquilamente. Muita gente sofre de refluxo gástrico, né? Refluxo também a gente contraindica esses alimentos. E a questão dos ácidos, por exemplo, o limão pode ser usado como tempero. E ele só é contraindicado para gastrite e úlcera se a pessoa tiver algum sintoma após a utilização. Então é claro que vai ter que ser usado com moderação, porque você pode, em excesso, causar desconforto. Mas se não... Vamos falar de outras doenças também, que a alimentação seria boa para poder as pessoas combaterem, né, os sintomas. Fibromialgia, por exemplo. O que é indicado em termos de alimentação? Olha, os meus pacientes hoje, eu atendo só pacientes com fibromialgia. Então, eu trabalho num ambulatório da prefeitura que atende só pacientes com fibromialgia. Então, é o meu público-alvo, pacientes com fibromialgia. E alimentos contraindicados são alimentos inflamatórios, porque o paciente com fibromialgia é um paciente inflamado. Ele tem essa dor crônica e a gente precisa melhorar a sintomatologia. Então, a gente precisa desinflamar ele. E a grande maioria é sobrepeso ou obeso, por conta até da ansiedade, depressão, eles acabam se alimentando mais por conta disso. Então, assim, açúcar e doce são alimentos inflamatórios que fazem muito mal
alimentos gordurosos, os ultraprocessados também. Então, a gente contraindica todos esses alimentos. De maneira geral, uma alimentação para o paciente com fibromialgia é uma alimentação normal. A gente tirando esses alimentos inflamatórios, ele se alimenta de forma normal. E aí, alguma suplementação, a gente consegue melhorar a inflamação. Que tipo de suplementação? Por exemplo, a coenzima Q10, o ômega 3, tá? Você estava falando de tempero, a cúrcuma ou açafrão, tanto pode ser suplementado quanto colocado como tempero. É um tempero hoje, sim, super indicado porque ele é anti-inflamatório e antioxidante. Essa dieta para fibromialgia, ela também pode ser utilizada para casos de artrite reumatoide? Pode, perfeitamente. Pode, né? Ótima colocação. A fibromialgia e a artrite reumatoide, normalmente a conduta é semelhante em relação à nutrição. Tem uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. O Gildean Furtado, no YouTube da Mirante AM, está dizendo o seguinte: além da alimentação no âmbito da prevenção a longo prazo, o que fazer com aqueles idosos que já apresentam os sintomas? Os sintomas, então, como eu falei, que os que já apresentam sintomas, a gente consegue retardar a evolução dos sintomas, com que esses sintomas vá piorando mais tarde possível, mas a gente não vai conseguir através da alimentação e nem de medicação, tá? Uma hora ele vai chegar toda a sintomatologia. E o prognóstico de um paciente com Alzheimer, que a maioria dos estudos coloca, é de 5 a 10 anos. E a gente consegue o quê? Melhorar esse prognóstico com mais qualidade de vida, mas a gente não consegue que os sintomas não apareçam. Uma hora ele começa a aparecer e começa a piorar. Não tem como a gente impedir o aparecimento da sintomatologia. Outra doença crônica e autoimune é o lúpus, né? O lúpus. E que tipo de alimentação as pessoas acometidas dessa doença precisam ter? O lúpus é uma doença autoimune. Ele é caracterizado... o próprio corpo começa a desenvolver anticorpos contra o próprio organismo, contra os órgãos, e ele começa a ter algumas sintomatologias, dor também. Então, assim, é bem semelhante à fibromialgia, o tratamento em relação à nutrição. Então, a alimentação é equilibrada, a gente pode tirar esses alimentos inflamatórios, diminuir frituras, fazer uma avaliação em relação a peso, saber se a pessoa está com peso adequado para controle de peso. Então, sempre o controle de peso ele é muito eficaz em qualquer tipo de patologia, ou para menos ou para mais. No caso do Alzheimer, a tendência maior é a desnutrição. No caso dessas outras patologias, sobrepeso e obesidade. Você falou ainda há pouco de suplementação, mas a gente vê que no dia a dia, né, as pessoas se automedicam bastante e tem muita gente utilizando vitaminas, né? Nesses casos dessas doenças crônicas, há a recomendação de utilização de vitamina C, por exemplo, vitamina D, por exemplo? Olha, tem que ser avaliado. Tá? A automedicação sempre é contraindicada. A gente precisa fazer uma avaliação para saber se há alguma deficiência. A gente vai iniciar um estudo lá no ambulatório que eu faço parte da coordenação de pessoas com deficiências especiais. Então, lá a gente vai iniciar um estudo agora. A gente vai avaliar o impacto da suplementação de vitamina D na dor. Então, não é questão de deficiência de vitamina D. A vitamina D, ela tem várias funções. E já tem estudos onde a vitamina D ela é importante para atletas, porque atletas de alto rendimento, como eles treinam muito, eles sentem muita dor muscular. E já tem vários estudos falando que a vitamina D é importante para essa dor. Então, eles conseguem diminuir a dor suplementando com vitamina D. Então, a gente vai agora fazer um estudo para saber se a vitamina D tem algum impacto na dor do paciente com fibromialgia. Então, a gente vai avaliar alguns pacientes para saber, aí nesse caso, é uma suplementação para dor, não para deficiência. Mas em todos esses pacientes é importante
a gente fazer a avaliação dessas vitaminas e minerais, saber qual é que precisa suplementar. Então, não é assim, a paciente com fibromialgia, vamos suplementar a vitamina D. Tem uma tendência a ter déficit, aí quando tem a gente suplementa. Pacientes com Alzheimer, eles têm uma tendência de ter deficiência de B12, o fibromialgístico também. Então, a gente precisa fazer os exames para saber se tem deficiência, então a gente não suplementa sem necessidade.